Benção, estamos com o Biel aqui hoje. O Biel vai compartilhar conosco, né, o que Deus está ministrando ao coração dele. A gente acompanha o Biel já há muitos anos, a casa do Marlos, em amizade e juntos na comunhão. E é maravilhoso ver como Deus tem revelado tantas coisas para essa casa e para a vida do Biel também, né, Biel? É isso Então, aí. fica à vontade aí, meu irmão. Tá contigo, viu? Valeu. Bom dia, igreja. Quem nos acompanhou na semana passada, esteve aqui também na semana passada e ouviu o testemunho do Rony, né? A gente esteve em Maceió para o 6º Encontro Nacional de Nanismo, o nosso encontro anual da comunidade, dentro do Somos Todos Gigantes, reúne gente do Brasil inteiro. E esse, para mim, foi o mais marcante, porque por alguns motivos, mas o principal é porque eu acho que as pessoas, de fato, estavam com muita saudade de encontrar e elas aproveitaram e estavam entregues naquele momento, naqueles 3 dias que a gente passou juntos. Eu fiz uma oração antes do encontro, falando assim: Deus, eu não quero que nada me distraia, nada me tire o foco. Eu quero que o foco esteja totalmente nos encontros, para que eu ouça o que o Senhor quer falar comigo através disso. E algumas coisas me chamaram muita atenção e me marcaram muito nesses dias. Primeiro, eu acho que como a gente consegue falar de Deus nesses espaços sem muitas vezes necessariamente usar alguma história da Bíblia, sem necessariamente falar sobre alguma passagem, né? A gente passou no encontro uma cena do The Chosen, né? Quem aí assiste The Chosen? É muito legal. E tem uma cena muito específica na 3ª temporada que Tiago, filho de Alfeu, que é uma pessoa com deficiência na série, ele vai e, logo depois que Jesus escolhe as duplas de discípulos que iam sair por aí curando e expulsando demônios, ele chega em Jesus e fala assim: tá, eu vou ter o poder de curar, mas por que o Senhor não me curou? E ele, né, tem esse conflito, essa batalha interna, e ele expressa essa angústia para Jesus, e Jesus conforta ele. E assim, é uma cena que marca muito, e especialmente para a nossa comunidade, marca bastante, porque a gente vê, né, os pais também, os pais das crianças, eles veem essa angústia, eles vivem essa angústia diariamente. Então a gente conseguiu trazer isso, mas sem falar necessariamente de Deus. A gente falou, né, porque tem gente do Brasil inteiro, gente de todos os tipos de religião, ateu, católico, espírita e tudo, mas a gente trouxe o amor para a mesa. E a partir disso, Deus moveu e quebrantou corações, e foi muito especial. E todo o nosso encontro ele é baseado no amor. É interessante a gente entender isso. O encontro ele é diferente de uma reunião, de um congresso, né? Porque o encontro, ele na verdade é feito para construir pontes. A reunião ela é separada por muros. O encontro ele dá origem a pontes. Então, na verdade, uma reunião é algo fechado, é algo que está lá no espaço só para quem foi convidado, só para quem está selecionado e está lá se reunindo. Muitas vezes não tem oportunidade de todo mundo conversar. O encontro não, o encontro vai quem tem que ir. E a partir disso a gente planta sementes e a gente frutifica. Então, a gente trabalhou muito sobre isso, sobre muros e pontes, e é muito interessante a gente entender que os mesmos tijolos que constroem muros, eles são os tijolos que constroem pontes. Então, por isso que a gente não chama de congresso, porque a gente não quer que seja um muro, a gente quer que as nossas famílias, as nossas pessoas construam pontes. E falando em família, né, é algo que acho que o meu maior sonho é ter uma família, né, assim como a minha, que é uma família que
baseada no amor, em princípios, e eu quero ter isso na minha vida no futuro. E lá nos encontros eu consigo ter uma visão do que vai ser a minha família. Quando eu chego e vejo aquele tanto de criança correndo, brincando, me chamando de tio Biel, de papai Biel, tem umas crianças que eu chego perto, aí ela olha para mim, aí eu dou um oi para elas, aí elas vêm, me abraçam. Assim, é um amor tão, né, tão inexplicável. A gente consegue não só sentir, mas a gente consegue ver esse amor nos encontros. E lá eu tenho cada vez mais certeza e cada vez mais vontade de ter uma família. Então, eu acho que a família que a gente construiu é algo sensacional. Outras duas partes que me marcaram muito. A primeira, o Rony até chegou a comentar na semana passada, mas no final do evento, a minha mãe estava encerrando um painel de conversa e aí os conselheiros do instituto chegaram e organizaram uma surpresa para homenagear ela. Porque é ela que vai atrás de tudo, é ela que organiza tudo, é ela que pensa em tudo. Ela pensou até em comprar lencinho para o pessoal, porque todo mundo chora, todo mundo sai chorando nas conversas, são conversas profundas de reflexão. E ela pensou até nos lencinhos para comprar e distribuir para o pessoal. Ela pensa em cada detalhe, ela se entrega, se dedica até mais do que é a própria capacidade dela. E às vezes a gente... Eu sempre valorizei, eu sempre falei para ela que eu amo ela, mais do que ela me ama. Mas às vezes a gente não tinha esse espaço no encontro para honrar a vida dela. E a gente teve uma homenagem fantástica no finalzinho, ela não esperava. E eu fiquei por último para falar, porque primeiro eu não sabia o que eu ia falar, e segundo eu sabia que o que eu falasse, minha mãe ia chorar muito, e aí não ia dar nem para o pessoal, né, falar alguma coisa depois. E logo antes de mim, meu pai falou, e ele lembrou do batismo da minha mãe. E eu falei assim, é isso, eu não vou falar muita coisa, eu vou batizar minha mãe. Então eu peguei uma taça com água, minha mãe abaixou a cabeça e em cima do palco mesmo, lá em Maceió, eu batizei ela. E foi algo muito espiritual, foi muito forte isso. Foi algo que eu só senti e foi natural, e foi lindo, foi forte, foi marcante. Eu nem lembro direito, eu nem lembro os nomes que eu te dei de batismo, mas saiba que foi do meu coração, assim, naquela hora, em todo o sempre. Toque e generosidade. Toque e generosidade. Porque é isso, minha mãe é aquela que sempre quer ir dar um abraço, grudinhos. Lá em casa, quando a gente era criança, vamos dar uns grudinhos. Aí a gente ia para a cama dela, ficava todo mundo junto. E é um coração muito generoso, o dela. É tão generoso que parece que ela nem se importa com ela mesma. Assim. Ela não quer nem saber do que ela precisa, do que ela quer. Ela quer saber de fazer os outros felizes e de entregar tudo aquilo que ela é capaz de entregar para as outras pessoas. Então, acho que não tinha palavras melhores para Deus colocar no meu coração naquela hora. E uma outra coisa que me marcou muito, mais duas coisas, na verdade, agora eu lembrei de mais uma. No primeiro dia, teve uma mãe que chegou em mim e falou assim, olha, meu filho tem 10 anos e é a primeira vez que ele conhece outras pessoas com nanismo, só que ele está muito mal, ele não gostou, ele não quer ficar mais, ele não quer enturmar com o pessoal, ele é muito tímido já, mas ele está muito deslocado. Você vai lá falar com ele? E eu pensei, cara, realmente é um negócio que é muito interessante, porque o encontro, ele pode ser marcante no sentido de ser transformador, mas ele pode ser marcante no sentido de ser uma trava. Ele pode te travar. Pensa, você sabe que você tem nanismo, você sabe que tem alguma deficiência, tem alguma diferença,
né? Mas você nunca viu alguém que compartilha das mesmas dores, ou você nunca viu alguém pessoalmente, você nunca viu alguém, tipo assim, como eu ando? Como que é o meu jeito de andar? Como é o meu jeito de falar? Como que sou eu comparado às outras pessoas em questão de altura? Sabe, eu não consigo me ver na terceira pessoa, numa câmera de terceira pessoa. E ele teve esse contato, foi chocante, foi muito, muito impactante para ele, tão impactante que ele travou. E eu fui lá, falei assim, fica de boa, a gente não morde, a gente é muito legal e agora, daqui em diante, eu só queria falar que você não vai mais caminhar sozinho nunca. E até o final do encontro, ele chegou no final do encontro, ele já não queria mais ir embora. Ele já tinha feito amizade, jogou bola com a gente, já estava lá curtindo, brincando, e foi sensacional. Então o encontro ele transforma. Basta a gente querer ser transformado. E a última coisa, que aí eu já vou conectar para uma reflexão que eu tive no avião voltando para Goiânia, teve uma família, e isso a gente tem vários casos disso, mas no encontro teve um caso muito específico. Uma família lá do Nordeste mesmo, tinha ido o pai, a mãe e o filho para Maceió, só que só a mãe e o filho foram para o encontro. O pai não quis participar. O pai não queria estar junto com outras pessoas com nanismo, não queria ver outras pessoas com nanismo, porque ele tinha uma resistência. E aí essa palavrinha que Deus falou muito no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Resistência. Resistência me lembrou muito do ano passado, quando eu estava aprendendo física. E a gente aprendendo sobre circuito, sobre eletrodinâmica, e tinha essa palavrinha, resistência. A resistência é aquilo que limita a potência de um circuito. Então você tem um gerador que gera um potencial, e aí a resistência limita esse potencial para ele se tornar uma potência. Então, na verdade, a potencial é aquilo que poderia ser entregue ou ser recebido. Potência é aquilo que de fato é recebido, porque é a diferença entre o potencial e aquilo que é dissipado pela resistência. Conseguindo acompanhar? Tá. Então, todo mundo lembra dessa aula, né, gente? É porque realmente vai ser um negócio que é difícil de acompanhar, é difícil até para eu colocar em palavras, porque é um circuito, é matemático, eu sei que muita gente não gosta de matemática, mas vamos lá. Então você tem a lâmpada. A lâmpada, ela brilha por uma resposta a estímulos. Então você oferece uma tensão para ela, a tensão gera uma corrente, e aí essa lâmpada ela responde a esses estímulos, responde ao estímulo dessa corrente, e a partir disso ela brilha. Então, na verdade, a resistência ela limita a quantidade de corrente que flui pela lâmpada. Ela limita a potência que a lâmpada tem. Ela limita o quanto a lâmpada brilha. Porque a lâmpada ela só responde a estímulos. Ela não recebe essa corrente. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente está respondendo, achando que é Deus falando e achando que, nossa, Deus falou comigo, eu estou respondendo. Deus falou comigo, eu estou respondendo. É algo muito rápido, é muito dinâmico, mas não é assim. O que impede a lâmpada de cumprir, de usar todo o potencial, é justamente o fato de que ela não recebe o estímulo, ela só responde ao estímulo. Então, quando você tira uma resistência, você passa a ter o tanto de corrente que o circuito pode oferecer. Você passa a receber o potencial
do circuito. Quando você não tem resistência, o potencial do circuito é ao máximo, é o máximo. O potencial todo se converte em potência. Então, na verdade, a resistência ela impede esse potencial de ser convertido a potência. E aí? Como que eu faço para tirar a resistência? E agora eu já não estou mais falando de lâmpada, né, gente? Por favor. Estou falando da gente. Eu ainda não tirei as minhas resistências. Tenho certeza que muitas pessoas, todo mundo aqui ainda não tirou as resistências. Porque é difícil. É difícil a gente acha que a gente vai queimar se passar toda a potência, que vai entrar em curto-circuito, que meu Deus, vai passar muita coisa, eu não estou preparado para isso, é muito estímulo, eu não consigo receber tudo isso, porque senão, né, vai explodir, vai estourar, eu vou queimar. E aí a gente lembra de quando Jesus ensinou pra gente, lá em Mateus, que a gente tinha que ser sal da terra e luz do mundo. Em algumas versões ele usa o exemplo, olha, se uma lâmpada está debaixo do cesto, ela não vai conseguir iluminar o ambiente, você tem que tirar ela debaixo do cesto e você tem que colocar ela no lugar mais alto para que ela ilumine. E aí você pensa, mas você acabou de falar que lâmpada tem resistência, como é que é para eu tirar a resistência, sendo que Jesus estava falando de lâmpada. Ele estava falando de luz. Ele não falou, vocês são a lâmpada do mundo. Ele falou, vocês são a luz do mundo. Só que a lâmpada foi algo criado pelo homem. Deus disse, haja luz, e o homem disse, haja lâmpada. A lâmpada é um circuito. Nada é perdido, nada se ganha, mas muita coisa é transformada dentro do circuito. Mas a luz, ela é fluxo. Então, na verdade, não é que a gente perde, é que a gente sempre está ganhando, porque sempre está vindo mais luz, e mais luz, e mais luz, e por mais que essa luz esteja indo para outros lugares, a gente nunca está perdendo essa luz. Então, na verdade, Jesus ele fala para a gente ser luz do mundo, mas ele sabe que a gente não sabe o que é luz, de fato. Ele sabe que a gente acha que a luz é aquilo que a lâmpada emite. Então ele precisava contextualizar de um jeito que a gente entendesse. Ele poderia ter falado, vocês são lâmpada do mundo, mas ele falou, vocês são luz do mundo. Só que como que ele vai falar, explicar o que é luz, se a gente não sabe, de fato, o que é luz? Ele era homem também, ele sabia que ele tinha que falar com outros homens sobre algo que a gente conhecia. Então, sabe, irmãos, ele estava falando para que a gente... E é engraçado, porque essa tradução ela traz lâmpada, sendo que na época de Jesus não existia lâmpada. Não existia esse circuito, não existia eletricidade. Outras versões trazem vela, candeia, mas essa que traz a lâmpada é interessante, porque Jesus ele não estava falando sobre uma luz que é escondida, ele estava falando sobre um brilho que é escondido. Só que quando esse brilho ele é aproveitado ao maior potencial dele, isso se torna uma luz. Então, na verdade, a luz não é aquilo que a gente reflete, como quem responde. É aquilo que a gente absorve e transborda, e faz transbordar, e faz clarear tudo. A gente simplesmente entrega. É algo que a gente recebe e a gente entrega. Não é algo que a gente responde e brilha. Quem está entendendo? Porque realmente é algo que
Deus tem falado muito no meu coração, porque e eu tenho sido muito, eu tenho pensado muito nisso, refletido muito nisso e falado assim, Deus, como assim? Como assim que o Senhor fala para a gente ser luz, mas o Senhor usa a lâmpada, e o Senhor sabia que a gente teria resistência, mas o Senhor ainda assim fala que a gente é luz? Como que a gente tira essa resistência? Como que, sabe, a gente faz com que esse potencial que o Senhor entrega, e cada circuito tem um potencial, né? Cada circuito tem uma tensão. Porque cada pessoa, Deus sabe o que cada pessoa suporta, o que cada pessoa aguenta. Ele não vai te dar um fardo maior do que você pode suportar. Então Ele sabe que você, se perder o medo, se livrar de toda a resistência e deixar toda essa corrente, todo esse fluxo passar por você, Ele sabe que você não vai entrar em curto-circuito. Ele sabe disso. Só que a gente tem medo, por quê? Porque é quente, que esquenta. A lâmpada, quando ela está muito forte, ainda mais aquelas lâmpadas antigas, ela esquenta muito. Já viu quando sai fumaça da lâmpada, a gente fica, meu Deus do céu, essa lâmpada vai queimar, essa lâmpada vai estourar, esse vidro vai estourar, vai explodir, tudo. Então a gente às vezes tem medo de se queimar. Sabe, a gente tem medo de se queimar, só que Jesus, Ele chama para um lugar que a gente vai queimar por Ele. Então não é que a gente vai, nossa, eu vou continuar com essa resistência, porque é muita coisa que Deus tem guardado, mas eu não vou suportar tudo isso. Eu não vou conseguir entregar tudo isso, eu vou ter que responder, porque se eu tiver que receber tudo isso, eu vou surtar, eu vou entrar em curto-circuito, então eu vou ter que responder de pouco em pouco, mas rápido, dinâmico, porque senão eu vou queimar. Eu vou estourar, eu vou explodir, eu não vou conseguir segurar mais, eu não vou conseguir ser luz do mundo. E é justamente essa resistência que a gente tem que tirar, porque não é que Deus vai te entregar tudo aquilo que Ele entrega, sei lá, pro Paulo Júnior, para outras pessoas que às vezes por exemplo, eu olho e falo assim, cara, eu não consigo ter essas reflexões, eu não consigo ter essa intimidade com Deus que o Paulo Júnior tem. Eu não consigo pensar nisso que o Paulo Júnior pensa, eu não consigo fazer isso, mas não é sobre a gente fazer o que o outro faz e que a gente acha que aquilo sim é a plenitude de Deus e que aquilo é... Não. Ele vai entregar a mesma coisa para você, só que diferente. Em uma tensão que vai gerar um potencial que só você consegue aguentar, só você consegue acertar. Benção, Biel. O seu pai me ligou anteontem, né? Falou assim, queria que você compartilhasse lá com o Gabriel, porque ele está com umas reflexões aí, são reflexões ligadas à engenharia, você é engenheiro, você vai poder contribuir, né? Só que eu acho que o Marlos esqueceu que eu fiz engenharia civil, não fiz engenharia elétrica, né? E a maioria das aulas de engenharia elétrica na engenharia civil eu faltei, então assim... Ainda bem que a gente sabe um pouquinho de Bíblia, viu, Marlos? Mas amém, é uma bênção, né? Ver o Biel compartilhando o que Deus está ministrando e transmitindo ao coração dele. Algo relevante para a nossa geração. Por isso que eu falei que ia esquentar, né? Bem que eu falei que ia esquentar, o cara vem falando sobre resistência. A gente já lembra da resistência do chuveiro lá, que é o responsável por aquecer aquela água, né? Mas assim, irmãos, o que eu queria trazer aqui como contribuição, para complementar aquilo que o Gabriel está trazendo, é o que a gente estudou até no nosso pequeno grupo. Não sei se tem alguém aqui do nosso pequeno grupo, acho que não.
João 15, né, onde fala sobre a videira e o ramo, e os ramos. E lá diz que nós somos ramos. O que o Gabriel trouxe aqui é algo fluido, né? E na Bíblia é constante essa comparação que os escritores fazem em relação a quando Deus quer comunicar alguma coisa a nós, quando Deus quer entregar alguma coisa a nós. Ele não fala de nada estático, ele fala de alguma coisa dinâmica e fluida. Então, assim como uma corrente elétrica é fluida e precisa haver um meio condutor, em João capítulo 15, Jesus começa a ensinar mais ou menos com essa lógica, né? Onde ele fala da videira e dos ramos. E eu comecei a ler o livro do Cláudio, Conexão, e estou maravilhado, viu, Cláudio, com o livro. Fantástico, assim, acho que todo mundo deveria ler. É uma graça de Deus mesmo, que Deus trouxe na vida do Cláudio, de didática, tudo aquilo que ele compartilha aqui conosco no formato de um livro. E quem gosta de ler, eu tenho certeza que vai gostar muito da leitura. E lá ele nos ensina, a partir daquilo que a Bíblia compartilha, de que não existem pecados, existe o pecado. E o pecado é exatamente a vontade, a vontade não, a consumação da independência que nós queremos ter de Deus. Então ele diz que no Éden foi exatamente isso. Existiam várias árvores, dentre elas Deus faz a diferenciação particularmente entre duas, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai e escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, acreditando na mensagem da serpente e, de certa forma, querendo se equiparar a Deus no aspecto de que o homem teria os seus olhos abertos e conheceria a partir dali a respeito de todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Então o pecado é esse. Como ele diz lá no texto, o pecado não é matar, não é roubar, não é ofender. O pecado, e aí é por isso que os teólogos dizem a respeito do pecado original, mas eu queria que a gente entendesse que o pecado é exatamente a nossa atitude de consumar a vontade que a gente tem de ser igual a Deus. Por que eu digo consumação? Porque vontade todo mundo tem. O que nós precisamos é submeter-nos a Deus para que a gente possa segurar essa onda de querer ser igual a Deus. Então não é pecado você ter vontade de ser igual a Deus, porque o ser humano tem vontade de ser igual a Deus. O pecado está em consumar isso. E lá no João 15, você pode abrir lá rapidinho para a gente compartilhar. É mais ou menos o Gênesis capítulo 3, se não me engano, onde está relatando a queda, parafraseado com uma outra cena. João capítulo 15, ele diz assim, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Essa palavra é poderosíssima. Ela não é poderosa, ela é poderosíssima. Porque o texto está dizendo que se a gente permanecer na videira, nós vamos dar fruto. Mas ele não está dizendo só isso, ele está dizendo que se a gente permanecer na videira, nós vamos pedir o que a gente quiser. Presta atenção, Deus não está dizendo assim: vocês vão pedir o que eu quero e eu vou fazer na vida de vocês. Jesus não está falando desse jeito. Jesus está falando o seguinte: você pode pedir o que você quiser, que vai ser feito.
Mas existe uma condição para que isso ocorra. Nós estarmos aonde? Conectados na videira. E quando nós estamos conectados na videira, a mesma coisa que passa no tronco dessa videira, no caule principal, passa nos ramos. A mesma seiva, o mesmo nutriente, a mesma substância, a mesma característica, as mesmas virtudes passam no tronco e passam também nesses ramos que vão ramificando para poder dar fruto. E aí vai comparando isso com o que o Biel trouxe para a gente aqui em relação ao circuito elétrico. Quanto mais nós removermos as nossas resistências, quanto mais a gente remover a parte humana que atrapalha o fluxo completo do caminhamento dessa corrente elétrica ou dessa seiva, mais nós vamos dar fruto. Mais a luz brilhará nas nossas vidas. Mais translúcida vai ser essa luz. Mais rápido ela vai alcançar o seu propósito. Uma característica intrínseca da luz é que ela não possui um conceito apenas em si mesma. A luz não abriga uma virtude em si mesma. A luz, se ela possuísse uma virtude apenas em si mesma, ela não existiria. Porque qual é a característica intrínseca da luz? Diga aí. Reflexo, o que mais? É iluminar. Então, quando você tem uma luz que ilumina, ela automaticamente afeta outros que estão além dela. Então, a luz não cabe nela mesma, e por isso a palavra de Deus diz, vocês são luz do mundo. E o que uma luz faz? Uma luz afeta outras pessoas. A luz muda os ambientes, porque ela permite visível aquilo que não estava visível. Então, isso que o Biel trouxe para nós é assim, fantástico, é maravilhoso, é muita riqueza do reino de Deus para a nossa vida, porque quando a gente compara isso com o que o apóstolo João escreveu, sabe, nós estamos falando na verdade do pecado. O que é esse homem que o Gabriel estava dizendo lá, que não quis ou não queria participar do encontro, e a mãe e o filho foram ao encontro? Que resistência é essa? É a mesma nossa, irmãos. Não é uma resistência que ele tem e a gente não tem. É a mesma resistência nossa. No final das contas, é uma resistência aonde eu digo para Deus assim, eu sei melhor, eu sei viver melhor do que o Senhor está falando para eu viver. Eu sei melhor as soluções que eu tenho, que eu quero para a minha vida, do que aquelas que o Senhor está falando para eu ter. No final das contas, esse é o pecado da nossa vida. De maneira que se a gente reconciliar com Deus a respeito desse pecado, todas as demais coisas vão ser reconciliadas. Todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Se essa reconciliação da nossa queda acontecer, eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de matar, eu vou deixar de roubar. E às vezes a gente acha assim, não, eu não roubo. A gente acha que não rouba. Será o quanto de tempo a gente rouba um do outro? Será que eu, com as minhas concupiscências, será que eu, com as minhas vontades, com as minhas paranoias, com as minhas manias, quanto de tempo eu não roubo da Melina, minha esposa? Será que eu, com aquilo que eu fico encucado, com aquilo que eu acho que tem que ser a qualquer preço, quanto de tempo eu não roubo dos meus filhos? Quanto de oportunidade eu não tiro das pessoas pelos medos que eu tenho? Tem um livro, aquele, não sei quantos já leram aqui, aquele O Caçador de Pipa, né? E ele relata ali a vida no Afeganistão, e é muito interessante, é bacana entender como é que era aquilo, aquelas culturas, mas o pai dele ensina para ele enquanto criança, fala, meu filho, qualquer pecado que você entender é um roubo.
E aí ele vem com esse conceito, né, de que o roubo não é só pegar alguma coisa que não é minha para aquilo ficar na minha posse. O roubo é quando eu evito que uma outra pessoa tenha acesso a alguma coisa. Isso é roubo. Então sim, a gente rouba. Às vezes a gente não rouba aquilo que está tangível, mas a gente rouba o intangível da vida das pessoas. E o que a gente tem roubado? Então essa resistência, na medida que ela vai crescendo, ela vai dificultando a transmissão da corrente elétrica, para que essa corrente elétrica alcance o pleno potencial dela. Então a potência de um circuito é inversamente proporcional ao tamanho da resistência daquele circuito. Quanto maior a resistência daquele circuito, menor é a potência que aquele circuito vai gerar. Assim, o medo, a gente cantou aqui, né, Raul? Que nós não somos mais escravos do medo. Não é o medo que nos direciona mais. Não é o medo que nos governa. Não é o medo que nos leva aos lugares. Mas é o amor de Deus. E Jesus fala aqui em João 15: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muitas vezes essa resistência se apresenta na forma do medo nas nossas vidas. E esse medo atrapalha a gente cumprir a potência que Deus gerou nesse circuito para nós. Então qual é a nossa missão? A nossa missão é em diminuir essa resistência. Qual é a forma que a gente diminui essa resistência? Está aqui em João 15 de novo, né? Vamos continuar a leitura aqui do João 15. Aí a gente vai lá para o versículo 12. João 15, verso 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome, que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus foi talvez o maior transgressor da Bíblia. Jesus é o cara que vem e traz uma mensagem plenamente concernente à mensagem que Deus traz para os seus filhos, mas sem dúvida nenhuma ele é o maior transgressor de todos os profetas, sem que houvesse pecado algum. E Jesus vem aqui e transgride uma forma daquele tempo pensar. E a forma dele transgredir isso é dizer o seguinte: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. 2 capítulos antes, Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. De novo, Jesus transgride de novo a gente não pode chamar de norma, mas a gente pode dizer de uma tradição. E às vezes a tradição tem até mais peso do que uma norma. E aí Pedro logo assim fala: de jeito nenhum você não vai fazer isso aqui, porque isso aqui não é certo, porque isso aqui não combina, isso aqui não tem nada a ver. Ele fala: Pedro, se você não deixar eu fazer, você não tem parte comigo. Ele falou: não, então lava tudo, a cabeça, o corpo, fica à vontade, faz o que você quiser. Pedro e as suas imagens assim emblemáticas, que são imagens de nós mesmos. Então Jesus quebra um paradigma ali, transgride uma tradição, e de novo Jesus vem aqui e transgride outra tradição. A tradição da hierarquia. E Jesus vem e diz o seguinte: olha, cara, se você quer falar de espiritualidade, não fale comigo sobre hierarquia.
Não fale comigo quem está acima e quem está abaixo. Fale comigo como quem está no mesmo nível. Fale comigo como quem tem funções diferentes, mas que caminha no mesmo nível. Essa é uma das formas, amados, da gente tirar a resistência. Essa resistência que está lá no nosso circuito, que foi colocada por nós mesmos, e que não está deixando o fluxo de Deus fluir através desse fio, desse condutor, ou da forma que você entende melhor, essa seiva, esse nutriente que não está caminhando plenamente pela planta, pela videira. Uma das coisas que a gente coloca é a questão da hierarquia na espiritualidade. Você já parou para pensar que antes de Jesus ser o seu Senhor, Ele é o seu amigo? De que Ele se importa com você como um ser humano se importa? De que Jesus chorou quando viu o amigo dele morto? De que Jesus chorou quando viu que as irmãs dele estavam sofrendo por ele? Lázaro, no caso. Às vezes a gente fica com aquela imagem de que Jesus, na pessoa de Deus, era o cara que mandava, e nós estávamos na posição de que era obrigado a obedecer. Ainda que Jesus deixe muito claro nesse texto que a gente precisa fazer aquilo que Ele manda, mas nós precisamos entender que isso tudo é numa base de amor e não numa base de poder. Isso tudo é numa base de relacionamento e não numa base de autoritarismo. Isso tudo é numa base de autoridade e não numa base de autoritarismo. A autoridade é comunicada pelo amor, o autoritarismo é comunicado pelo medo. E quem é que tem governado a nossa vida? O medo ou o amor? O que tem falado mais forte no nosso coração? Eu cheguei aqui hoje, a gente estava louvando, e assim, Deus me falando o tanto que o reino dele é grande. O tanto que aquilo que Ele criou é farto, é abundante, é relevante, é importante, é precioso. E o quanto nós limitamos o reino de Deus por conta das nossas mazelas, por conta dos nossos medos. Não só por conta do quanto nós somos pequenos, porque somos mesmo. Mas além disso, o quanto nós limitamos o reino de Deus por conta do nosso ego. Por conta do tanto que a gente consuma a nossa independência a todo momento. E nos recusamos a depender de Deus. Sabe o que acontece quando a gente renuncia à dependência de Deus? O galho acaba de ser cortado da videira, ele vai secar, e a única coisa que ele vai ser bom vai ser para pegar fogo. E a palavra de Deus está dizendo que o agricultor vai lá, ele vai pôr fogo, e esse galho vai queimar. Isso quer dizer que não há vida, de que não há vida fora de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá, por isso que Deus disse lá a Adão e a Eva, olha, existe a árvore da vida, e existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não falou que existia a árvore da morte, mas ele disse, se você provar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, isso vai te conduzir à morte. E qual é essa escolha? Lá no livro, o Cláudio também fala o tanto que Deus se acultura das nossas tradições. Deus é um Deus que se comunica não de formas estranhas, mas se comunica respeitando as tradições e as culturas da nossa época. Então, meu irmão, Deus não vai vir aqui e vai trazer algo estranho sobre a nossa vida. Deus vai comunicar com você do jeito que você é acostumado a ouvir. Deus vai revelar os sonhos dele para você nas formas em que você vai conseguir ler e discernir essas coisas.
Não é difícil. Sabe o que é difícil? É quando a gente vai aumentando essa resistência e esse ego e esse medo se tornam maior do que a voz de Deus na nossa vida. A ponto que esse ramo vai ficando tão fraco e esse ramo vai ficando tão mirrado, tão enfraquecido, que ele seca. Que ele não apenas não dá fruto, como nem folhas ele começa a dar mais. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa caminhada com Deus? Como é que está a intensidade de brilho dessa luz? Ela está mais para fazer diferença no ambiente em que você está? E esse é o propósito para o qual você foi criado? Ou ela está mais para quase apagar? Quando as trevas que estão ao seu redor se fazem presente, que tipo de luz não, mas qual é a qualidade dessa luz, qual é a intensidade dessa luz? Quando você está lá na videira, você está mais para quem dá folhas e fruto? Ou você está mais para quem está deixando até de dar folha? É disso que nós estamos falando aqui, é disso que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Que tipo de filho de Deus nós somos? E aqui, para não haver desculpa nenhuma, porque às vezes, já viu quando a gente fica um pouco acanhado para falar com alguém muito importante? E assim, em contraposição àquilo que tinha no Velho Testamento, né, em que Deus fala assim, para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Jesus, em contraposição, não diz dizendo aquilo que Deus disse, mas cumprindo plenamente um propósito. Ele transgride de novo isso e diz assim: olha, vocês são meus amigos. Vocês são as pessoas que eu vou chamar para chorar junto comigo. Assim como Jesus chamou Pedro, João e Tiago para no Getsêmani se aproximar e falar: eu preciso de vocês aqui agora. Presta atenção, amado, Jesus transgride alguma coisa muito importante. Jesus não está dizendo assim: são vocês que precisam de mim. Jesus fala: eu preciso de vocês. E se Jesus chamou 3 dos mais chegados que ele tinha, quem somos nós para não chamar ninguém? Nos piores momentos da nossa vida. Quem somos nós para não pedirmos ajuda? A partir do momento em que Deus comunica o seu Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, ele batiza aquelas pessoas com o Espírito Santo, Deus está não apenas conosco, mas Deus está em nós. E Deus abre mão de se revelar apenas na primeira pessoa, e Deus começa a se revelar em terceiras pessoas, literalmente em terceiras pessoas. E às vezes a gente está, clamando a Deus para aparecer para a gente, clamando a Deus para ser voz na vida da gente, clamando a Deus para não deixar a gente perdido, e Deus fala assim: Júnior, eu te mandei o Marlos e a Juliana para falar com você. E eu continuo lá com meu nariz empinado e digo assim: eu não preciso de ninguém. Deus que vai resolver isso para mim. É Deus mesmo que vai resolver, mas Deus vai resolver isso de uma forma a conectar pessoas com pessoas. E a gente vai tirando essas resistências fazendo desse jeito, entendendo que o reino de Deus é um reino de irmãos. Não é um Deus mais de criatura e criador. Não é um Deus mais de que manda quem pode e obedece quem tem juízo.
O reino de Deus passou a se tornar um reino de consciência. O reino de Deus passou a se tornar um reino de um processo educacional, porque a graça de Cristo nos educa. O reino de Deus passou a ser um reino de culto racional, de coisas que façam sentido para nós. Deus não quer transformar a gente em extraterrestre, de maneira que a gente passa a falar a língua de anjos. Deus quer cada vez mais, amados, quer que a gente fale línguas que as pessoas, mais do que nunca, entendam. Isso aí tirando as resistências e fazer com que esse canal de graça flua com toda a potência e brilhe em nós com toda a potência possível. Então esse é o nosso desafio nessa manhã. É um desafio de dizer quais são as resistências que têm teimado em ficar na minha vida. E eu sinto no meu coração que muito dessa resistência é a resistência do medo. É a resistência do medo de me expor, é o medo é a resistência do medo de passar vergonha, é a resistência do medo das pessoas me verem como eu sou. E aqui a gente parece que vive num mundo de máscaras, em que cada um tem que mostrar que é mais forte do que o outro, em que cada um tem que mostrar que é mais inteligente do que o outro, em que cada um tem que mostrar que é mais rico do que o outro, em que cada um tem que mostrar que é mais corajoso do que o outro, em que cada um tem que mostrar que é mais experiente do que o outro, mais espiritual do que o outro. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus desmonta isso tudo e fala assim: gente, eu sou amigo de vocês e vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Eu tenho vos chamado amigos e não mais servos, porque tudo que eu tenho feito, eu tenho mostrado para vocês. Eu tenho chamado vocês amigos porque eu não preciso esconder mais nada de vocês. Está vendo, amados, o enfrentamento do medo, não vou nem dizer a ausência do medo, porque muitas vezes o medo continua no nosso coração. Nós temos que estar preparados para quando o medo chegar, mas perceba o enfrentamento do medo. Jesus é um homem que não escondeu absolutamente nada de ninguém. E demonstrou até os seus maiores medos para a vida daqueles que estavam próximo deles. E fala: gente, vem aqui, ora comigo, porque agora está difícil. Eu estou com medo. Está difícil. Se depender de mim, eu quero que passe esse cálice. Se depender de mim, eu não vou. Se depender de mim, eu não dou o próximo passo. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, no final das contas, irmãos, o que a família revela, no final das contas, o propósito da família, sabe o que é? Sabe o propósito daquele que está ao seu lado? O propósito do seu amigo é dizer assim: dá mais um passo. Não desiste aqui. Assim como o Biel foi lá e conversou com um amigo dele, com o irmão dele, falou: cara, não desiste não. Finalmente você está encontrando a sua família. Você não vai andar mais sozinho, não é isso, Biel? É para isso que nós estamos aqui, irmãos. É para lembrar uns aos outros de que nós não podemos deixar de dar o próximo passo, amém? Nós não podemos deixar essa resistência impedir o que Deus quer fazer fluir através de nós, amém? Amém? Pode falar, Biel. Só para ilustrar aqui, vamos usar matemática agora e física.
Pode ficar de boa que vai ser bem matemática básica mesmo, gente. Eu sei que muita gente tem medo. Mas, ó, vamos lá. A gente tem várias fórmulas de eletrodinâmica, eletricidade, mas duas eu queria destacar. Essa aqui. Isso aqui fala que a tensão é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Aí. Então a tensão vai ser constante nos circuitos. Então, quando você aumenta a resistência, o que acontece com a corrente para manter a tensão constante? Diminui. Isso. Diminui. Pode ficar de boa. Isso aí. Então, quando você diminui a resistência, o que acontece? Aê, aumenta a corrente. Isso aí. Aumenta a intensidade da corrente. Então, vamos supor, a tensão é 3. A resistência é 3. Então, a corrente tem que ser 1. Isso aí. E vice-versa. Se você diminui a resistência de 3 para 1, a intensidade da corrente vai de 1 para 3. Beleza. Então, outra fórmula. Espera aí, deixa eu apagar esse aqui. Aí. Isso é um quadrado, tá, gente? 1, 2. Então, potência é igual a resistência vezes a intensidade ao quadrado. Então, como é que funcionava? Quando a resistência era 1, a corrente era? E quando a resistência era 3, a corrente era? Então tá vendo que você não aumenta a potência. Quando você diminui 2 unidades a resistência e aumenta 2 unidades a intensidade, você na verdade aumenta o quadrado da potência. Então, se você diminui a resistência, a quantidade de corrente que você é capaz de emitir é muito maior, de cara. Então, que a gente seja cada vez mais luz que recebe e não tem medo de emitir com intensidade e, acima de tudo, já que a gente recebe e não responde, a gente vai emitir com intencionalidade. Então, que intensidade e intencionalidade sejam um jeito como a gente vai ser luz do mundo. Né? Deus é muito bom. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Creio que Deus trouxe essa porção aqui transbordante, né, para a nossa vida nessa manhã. E medite aí. Aonde é que Deus quer mexer na sua vida nesse dia? Ou nesse próximo tempo, nessa próxima estação da sua vida? Talvez Deus está dando uma nova estação na sua vida. Assim como as estações do ano, Deus vai fazendo com a nossa vida estações, né? E Deus talvez está querendo te entregar algo novo. Ele nos fez luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Nos fez ramos para que a gente dê fruto e dê muito fruto. E Ele também nos diz que esse muito fruto é uma medida de alegria, porque a palavra de Deus diz de maneira que a nossa alegria seja completa. O reino de Deus é um reino de alegria. Deus possa restaurar a alegria dele no seu coração, a fé,
Eu não sei como Deus vai comunicar a você ou como Ele comunica a você. Mas assim como nós lemos aqui, assim é muito poderosa. A potência dessa palavra de João 15 é muito grande. Porque ele diz que se a gente estiver na videira, a gente vai pedir o que a gente quiser, que Deus vai nos dar. Por outro lado, se a gente estiver na videira mesmo, de verdade, não tem como a gente pedir nada que seja fora da vontade de Deus. E aí Deus não consegue não dar. Ele simplesmente nos abençoa. Então que as nossas orações, que o em nome de Jesus no final não seja apenas uma prática de reza, de repetição, mas que seja do fundo do nosso coração. Pai, nós aqui na Tua presença, na liberdade que o Senhor nos dá, como amigos do Senhor, como quem viu, ouviu e experimentou todas as coisas que o Senhor viveu, e o Senhor não se furtou a esconder nada de nós. Dessa mesma forma, nós queremos, a partir de nós, colocar o nosso coração diante do Senhor, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de disfarce. Nós queremos apresentar o nosso coração com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, com as nossas qualidades. E aqui com o nosso coração apresentado diante de Ti, nós queremos pedir ao Senhor que essa seiva, que o que o Senhor quer comunicar a nós, possa ir preenchendo o nosso coração agora. Se o Senhor tiver visão para nos dar, em nome de Jesus, nós recebemos essa visão. Se o Senhor tiver poder para nos dar, nós recebemos esse poder. Se o Senhor tiver cura para nos dar, nós recebemos essa cura. Se o Senhor tiver coragem para nos dar, nós recebemos essa coragem. E Deus está comunicando essas virtudes a cada um aqui, amado, em nome de Jesus. Eu não sei o que Ele está te dando, mas Ele está te entregando. Se você colocou seu coração nessa manhã, nessa tarde, para o Senhor, e se esse coração estiver aberto, Ele está comunicando tudo isso entre nós. Ele está enriquecendo essa família nessa tarde de hoje. E nós cremos que o Senhor vai fazer com que nós enfrentemos os nossos medos, as nossas dúvidas, apesar de dúvidas, de maneira que nós não duvidemos. O Senhor vai fazer a gente dar mais um passo na direção do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso nós queremos avançar, Senhor, para estar cada dia mais próximo, cada dia mais parecidos com o Senhor. Que essa luz resplandeça cada dia mais plenamente. Que essas folhas e que esses frutos se formem cada dia mais plenamente na nossa vida. Mais do que nunca, é no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, mas também o nosso amigo, que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Algum recado? Não, né? Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja sobre nós. Amém, amados? Boa tarde a todos, um bom domingo.